Olá a todos e todas. Vamos dar início aqui à segunda parte da apresentação sobre YouTubers. Meu nome é Ingrid Sora, eu sou advogada, sou integrante do Núcleo e integro o eixo de pesquisa sobre YouTuber junto com a Natália, que fez a apresentação da parte 1, que está disponível aqui no canal. Bom, como eu comentei, eu não sou YouTuber. Os dados e as informações que eu vou compartilhar aqui na minha apresentação, elas são resultado de um estudo prévio. Então, para quaisquer sugestões ou dúvidas, peço que encaminhe então um e-mail para o endereço que vai constar na descrição desse vídeo, para a gente poder comentar um pouco mais, dividir, ter ideias, inclusive para poder expandir essa apresentação, para comentar um pouco mais sobre o tema. Então, continuando aí a partir da apresentação da Natália na parte 1, eu gostaria só de fazer um resuminho então dos temas que a gente já tratou, caso você esteja assistindo a partir deste vídeo 2, né? Então, o que a gente já comentou um pouco sobre no vídeo anterior. Nós falamos sobre o que é um influenciador digital, e dentro dessa categoria nós temos aí os YouTubers. Falamos sobre o contexto de criação do YouTube e o alcance dessa plataforma atualmente. Apresentamos uma lista, né, com os maiores canais no Brasil e os temas sobre os quais esses canais tratam. Mostramos um passo a passo de como se cria um canal. Também identificamos ferramentas da plataforma, diretrizes de uso, a política do YouTube para o upload de vídeos, né, para o carregamento de vídeos, as diretrizes da comunidade, informações envolvendo segurança, privacidade, e como funciona o canal de denúncias, né, para você informar isso para o YouTube. Além de termos comentado também um pouco sobre as ferramentas que o YouTube disponibiliza para acompanhamentos de conteúdos divulgados em outros canais, bem como as ferramentas do YouTube, enfim, dentro das suas várias versões, né? Então, hoje eu vou continuar aqui a minha apresentação. Então, inicialmente, então, eu vou apresentar um pouco sobre os termos de serviço. Assim como na primeira parte da nossa apresentação a gente indicou que todas as informações que são compartilhadas nos slides, assim como as imagens, consta aí a fonte no finalzinho dos slides, no cantinho dos slides, aqui também a gente vai seguir o mesmo tipo de procedimento. Os termos de serviço a gente encontra fazendo uma pesquisa simples, por termos de serviço YouTube no Google mesmo, já aparece para a gente todos os termos que um usuário tem que ter ciência para poder tanto assistir os vídeos quanto para poder criar o seu canal. Esses termos de serviço, na verdade, eles são uma exposição do contrato que você tem com o YouTube para poder ser um utilizador da plataforma. Então, o que a gente tem aí nos termos de serviço? Nós temos a descrição do serviço, nós temos a definição do contrato, né, de quais são essas disposições desse contrato, nós temos o novo nome do provedor de serviços, que é o Google. A gente também traz nessa tela um pouco comentando sobre o YouTube Age Restriction, que na verdade o YouTube ele é uma plataforma que antigamente se dispunha a ser, na verdade, com foco para maiores de 18 anos, com uma alteração um pouco mais recente nas suas diretrizes. Ele permite que menores dessa idade acessem o conteúdo que está postado na plataforma, desde que os seus responsáveis tenham ciência disso e façam, em tese, aí, o acompanhamento dos filhos, ou enfim, de por quem são responsáveis aí, acessando o conteúdo da plataforma. O que os termos de serviço trazem, né? Quem pode usar esse serviço? Então, como eu comentei, tem a indicação das restrições de idade. Então, de acordo com o país, há políticas adotadas pelo Google. Então, assim, se eu quiser ser criar um canal meu, eu tenho que ter uma conta do Google para então vinculá-la ao YouTube. O YouTube, na verdade, é uma plataforma vinculada, como eu comentei aí, ao Google. Então, para poder, aqui no Brasil, eu ser criadora de um canal, eu tenho que ter uma conta do Google, que aqui no Brasil é indicada para aqueles maiores de 13 anos. Menores de 13 anos, eles podem atualmente ter uma conta sim, desde que também os responsáveis por ele tenham consciência, tenham ciência, né, de que esse canal está sendo, enfim, compartilhado, e aí os responsáveis vão fazer a gestão desse canal junto com a criança. Há um aviso para indicar que se você for considerado menor de idade no território em que usa o YouTube, sempre precisará ter permissão dos seus pais ou responsáveis antes de usar o serviço. A questão da permissão dos pais, responsabilidade caso permita que os filhos usem o YouTube.
E com relação a empresas, há uma disposição também de empresas podem sim usar o serviço e, caso utilizem, em nome da empresa ou organização, deve aceitar também os termos de contrato, essa empresa ou essa organização. Com relação a conteúdo que pode ser carregado aí, pode ser disponibilizado na plataforma e a conduta que o usuário tem que ter. Então, os termos de serviço, eles definem aí, com relação a esse temário, o escopo das permissões concedidas pelo usuário ao fazer uploads, incluem a concordância em não fazer o upload de conteúdo que viole direitos de terceiros. Com relação à licença, explicam a licença de conteúdo, né, tem disposições sobre a licença de conteúdo, e não solicitam-se mais permissões e nem mudanças na maneira como utilizam o conteúdo. Ou seja, toda vez que você faz o carregamento de um conteúdo, não vai ser toda vez que você vai ter que dar autorização expressa para o YouTube para que aquele conteúdo que pode se relacionar a você seja carregado e disponibilizado na plataforma. Com relação à duração, eles indicam o direito que o YouTube, antigamente, na verdade, o YouTube ele tinha o direito de usar esses comentários por um tempo indefinido e agora não mais. Na minha pesquisa, enfim, dando uma olhada aí com relação ao armazenamento, então, desse conteúdo dos comentários pelo YouTube, eu não achei uma disposição específica que fale por quanto tempo o YouTube pode fazer o tratamento desses dados em formato de comentários. Mas, de todo modo, os termos de serviço trazem uma limitação com relação a isso. Sobre remoções, dos termos de serviço, há o link das ferramentas necessárias para a remoção de conteúdo, e nesses termos também, no termo de serviço, descreve claramente por que a remoção de conteúdo pode ser necessária e como se pode contestar esse tipo de decisão. Então, uma vez que eu tenho um conteúdo carregado no YouTube, que eu coloquei no meu canal, pode ser, assim como a Natália comentou na primeira parte da nossa apresentação, que alguém denuncie esse tipo de conteúdo, ou o YouTube, por meio, enfim, de uma aferição interna, entenda que aquele conteúdo não poderia ser compartilhado. Esse conteúdo, ele pode ser retirado da plataforma, desde que eu receba uma notificação informando que isso aconteceu. O YouTube também permite que eu, por meio de um formulário, que é me encaminhado na resposta e que também está disponível aí na plataforma para acesso, que eu questione por que isso aconteceu e faça algum tipo de resposta para conseguir que o meu conteúdo retorne para a plataforma. Com relação à análise de conteúdo, que foi um pouco do que eu comentei agora, nos termos de serviço, consta que pode-se analisar o conteúdo automaticamente no YouTube para detectar abusos e para manter a plataforma segura. O conteúdo que pode ser compartilhado no YouTube, qual é? Nós temos vídeos, áudios, imagens, fotos, nós temos marcas, recursos interativos, informações relacionadas a softwares, métricas e outros materiais que são fornecidos, então, por aquele criador de canal, pelo próprio YouTube ou por terceiros. O conteúdo é de responsabilidade da pessoa ou da entidade que envia o material ao serviço, e a plataforma dispõe que não tem nenhuma obrigação quanto à hospedagem ou vinculação de conteúdo. Então, se encontrar qualquer conteúdo que acredita violar a legislação, o contrato, que são os termos de serviço, incluindo as diretrizes da comunidade, qualquer um aí, como também a Natália já comentou, pode fazer uma denúncia na plataforma desse conteúdo. Então, uma vez que eu tenho carregamentos aí de conteúdo na minha plataforma que não correspondem a essas diretrizes que são passadas e que eu tenho que ter ciência quando eu crio o meu canal, eu estou passível de sofrer aí uma suspensão da minha conta ou de uma rescisão da minha conta, além dos meus vídeos poderem serem disponibilizados aí no canal. Então, o término do contrato, ele é previsto aí com esses usuários que a gente pode citar como mal intencionados. A plataforma se compromete a avisar os usuários quando adotar essas medidas de suspensão e rescisão de conta, e fornecem as informações sobre como contestar essa decisão, caso o usuário entenda que ele não era passível desse tipo de penalidade. E adicionam as instruções para o usuário excluir o serviço se não quiser mais utilizá-lo. Então, se eu sou uma criadora de conteúdo, se eu sou uma dona de canal e eu não quero mais fazer manutenção desse canal, eu posso excluir o conteúdo que eu já postei e fazer o encerramento das minhas atividades, sem que isso implique, por exemplo, que eu tenho que mandar uma notificação para o YouTube, respeitar algum tipo de tempo, para então apagar o meu canal. Isso pode ser feito quando eu quiser. Então, como eu comentei, o YouTuber pode deixar de usar o canal sem pagar multa ou trabalhar a mais por isso.
Aí, quando a gente acessa os termos de serviço, ele tem algumas previsões aí com relação à rescisão, enfim, e suspensão. Ele traz essa terminologia nos termos de serviço, como eu comentei, da rescisão por justa causa, que ela pode se dar se o criador de conteúdo e aí, ou então o dono do canal, né? Considerando que existem donos de canais que podem compartilhar aí conteúdos de terceiros. A rescisão por justa causa, ela se dá por violar o contrato de forma significativa ou repetida, diante de um cumprimento de um requisito legal ou de mandado, ou mesmo se a própria plataforma acreditar que houve uma conduta que cria, ou poderia criar, responsabilidade ou dano a qualquer usuário, terceiros, YouTube ou as afiliadas, que são as empresas que fazem parte do mesmo grupo que o YouTube. Também a opção, aí existe a previsão, na verdade, de rescisão em razão de alterações do serviço. Então, o que dispõe essa questão? O YouTube poderá encerrar seu acesso ou acesso da sua conta do Google a todo o serviço ou parte dele, se o YouTube, se a plataforma acreditar, a critério exclusivo dela, que a prestação do serviço para você não é mais comercialmente viável. Então, fica um pouco aberto aí o que seria esse comercialmente viável, né? Então, enfim, a gente, na hora que estava fazendo essa pesquisa, a gente estava pensando como será que uma pessoa se interessa por ser um youtuber? Como será que ela começa também esse canal e começa a ganhar realmente esse aspecto de um influenciador digital? Então, nós acessamos alguns canais e vários que ensinam, na verdade, como você se tornar um youtuber, como você pode criar um canal, como você pode fazer a gestão disso tudo que você está transformando. Então, as dicas que a gente encontrou aí de maneira reiterada. O que você tem que fazer? Você tem que definir o conteúdo que você quer criar, que você quer compartilhar, que você quer editar, enfim. Tem que definir o público-alvo que você quer atingir. Tem que pensar qual que é o interesse desse público, quem assistiria esse canal, qual que é a idade do público. Se, na verdade, seriam temas mais de interesse feminino, masculino ou infantil, porque isso também vai impactar na criação do seu conteúdo. Vai ter que pensar em maneiras de criar e editar o conteúdo. Então, não é simplesmente abrir o seu canal, aí criar o seu canal e ir postando. Você tem que pensar em todos os tipos de ferramentas que você tem que ter, inclusive para fazer a edição desse conteúdo, para que ele chegue de uma maneira que seja mais absorvida aí pelos seus visualizadores ou pelos seus seguidores. E outra questão também que apareceu de relevância é postar com alguma frequência. Então, quanto mais vezes você posta, mais tempo as pessoas ficam expostas ao conteúdo que você está criando, e aí mais também expressividade o seu canal alcança. Aí a gente trouxe também um comentário sobre as hashtags, que são as palavras-chave usadas no título e na descrição dos vídeos, que facilitam a busca de conteúdo na plataforma. Então, uma vez que eu acessar o YouTube, eu coloco essa palavra-chave lá na busca, pode ser que o meu vídeo seja vinculado a essa pesquisa e apareça para alguém que esteja procurando aquele conteúdo específico, dentro daquele temário. Então, você clica em uma hashtag, te redireciona para quanto usuário, né? Para busca por essa palavra que está tagueada. O vídeo, ele, em tese, deveria conter o mínimo possível de tags, e que tem uma limitação no número de uso. Então, se eu sou uma criadora de conteúdo postando, eu tenho que observar que eu posso colocar até 15 tags para poder chamar essas vinculações de pesquisa para o conteúdo que eu estou postando. É proibido também colocar termos que não dizem respeito ao vídeo ou tenham cunho pornográfico, que demonstrem assédio ou discurso de ódio, nos termos do que a gente trouxe, que são as diretrizes mesmo para utilização pela comunidade da plataforma, que foi tema no primeiro vídeo que a gente postou. Outra questão que a gente também traz, que é de extrema relevância para quem é um youtuber, é a questão dos likes. O like, ele é um sinalizador de que os usuários estão dizendo que aquele conteúdo tem alguma qualidade, ou seja, eles estão reconhecendo que aquele conteúdo chamou a atenção deles de alguma forma. Assim, o YouTube recomenda mais vídeos que o público gostou. Então, quanto mais likes, mais fácil de aparecer com alguma expressividade também esses vídeos nas buscas no YouTube. Comentários e tempo de exibição são também outros indicadores. Então, por exemplo, o que o YouTube trouxe de muito interessante para os criadores de conteúdo é a possibilidade de que uma vez que eu poste esse conteúdo no canal e ele seja disponibilizado para essa comunidade assistir, quase que imediatamente eu tenho a percepção da receptividade desse conteúdo.
por meio dos likes e por meio dos comentários, falando, enfim, dos seguidores ou visualizadores, do que eles acharam do conteúdo que eu estou criando. Então, a partir dessas percepções, tanto o YouTube pode divulgar mais o seu canal em respostas, quanto você pode saber que tipos de conteúdo você tem que dar mais atenção para continuar postando no seu canal e ganhar o maior número aí de seguidores. Há vídeos em alta e os recomendados que aparecem ao lado do vídeo transmitido. Então, como eu comentei, essa divulgação maior gerada pelo YouTube, ela tem base também nos likes e nos comentários. Então, quanto maior o número de likes e de comentários, mais divulgado vai ser o seu vídeo nas pesquisas. Enfim, pensando aí em criar uma conta profissional, não só ter um canal do YouTube com alguns seguidores, mas na verdade tornar disso uma coisa mais expressiva e realmente me pensar num profissional utilizando a plataforma. Para poder alcançar esse tipo enfim, talvez aí de expressividade, se a gente pensar dessa forma, eu tenho que analisar, seria interessante aí ativar as transmissões ao vivo, pensar em imagens que ficam na capa do vídeo e começar também a analisar critérios para ativar a monetização, que é uma das formas de contraprestação aí dos YouTubers, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, como ganhar dinheiro no YouTube? Se eu quero ser uma profissional e ter uma contraprestação nesse sentido. Então, eu ativo uma coisa que chama Programa de Parcerias do YouTube, que permite acesso a mais recursos e funcionalidades. As vantagens. Eu tenho acesso a equipes de suporte, ao criador de conteúdo. Então, uma vez que eu sou uma criadora de conteúdo, que eu quero fazer postagens, enfim, fazer vídeos, por meio do programa de parcerias, eu tenho acesso a uma equipe que me ajuda a pensar nesses conteúdos, no formato desses conteúdos. Eu tenho ferramentas também de acompanhamento de informações envolvendo direitos autorais, das coisas que eu posto. E tenho acesso aos recursos de monetização. O que é essa monetização? Como eu comentei, as maneiras aí de ganhar dinheiro através também do programa de parcerias do YouTube. Então, quais são as 5 formas de monetização que o YouTube traz? Inclusive, essa explicação que a gente coloca aqui no slide está disponível na página do YouTube aberta para acesso. Aqui a gente colocou, inclusive, o link embaixo. Então, existem essas 5 formas de monetização que ele dispõe. A receita de publicidade, por meio de clubes de canais, por meio de estantes de produtos do canal, super chat, super stickers e receita do YouTube Premium. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Com relação à receita de publicidade, o criador de conteúdo, aí o YouTuber, ele pode receber dinheiro pela veiculação de anúncios gráficos de sobreposição em vídeo. Com relação aos clubes dos canais, os membros do seu canal fazem pagamentos mensais em troca de benefícios especiais ofertados por você. Então, nesses casos de pagamento mensal, então, dos seus inscritos, você pode, por exemplo, criar vídeos específicos que vão ser compartilhados só com esses membros do canal que fazem o pagamento mensal. Ou você coloca qualquer tipo de benefício que você acha interessante para manter essa comunidade fazendo esse pagamento aí para você. Também tem a estante de produtos do canal. Não sei se para quem acessa o YouTube com alguma frequência, viu que às vezes ao lado ou embaixo dos vídeos aparece uma pequena publicidade já te veiculando para links de coisas que você pode comprar desse YouTuber ou de coisas que ele faz uma divulgação mais direta. Então é isso, os fãs podem procurar e comprar mercadorias oficiais da marca desse YouTuber divulgadas nas suas páginas de exibição. A quarta forma é por meio do super chat e super stickers, em que os fãs pagam para que as mensagens deles apareçam em destaque no chat das transmissões ao vivo. E a quinta forma, também que a gente já comentou um pouco sobre o YouTube Premium, então através da receita do YouTube Premium. Então você pode receber parte das taxas de assinatura de um usuário do YouTube Premium quando ele assistiu o seu conteúdo. Só que para poder pensar nesses critérios, nesses quesitos aí de monetização, você tem que ter requisitos mínimos de qualificação. Então, por exemplo, no caso da receita de anúncios, tem que ter pelo menos 18 anos ou um responsável legal acima dessa faixa etária para gerenciar os seus pagamentos por meio do Google AdSense, que eu vou explicar um pouco mais como é que funciona. E também criar conteúdos que atendam às diretrizes de conteúdo adequado para publicidade. Com relação a clubes dos canais, ter pelo menos 18 anos e mais de 30 mil inscritos. Com relação a estantes de produtos do canal, ter pelo menos 18 anos
e mais de 10 mil inscritos. Sobre superchats e super stickers, ter pelo menos 18 anos e ser residente em um país ou região onde o superchat está disponível. E a receita do YouTube Premium, só criar conteúdo assistido por espectadores assinantes do YouTube Premium. Então vamos abrir um pouco mais aí sobre as informações envolvendo a receita de publicidade. É uma ferramenta interna do YouTube que coloca os anúncios nos vídeos dos YouTubers. O YouTuber deve se inscrever no Google AdSense, que é a plataforma onde são disponibilizados esses anúncios. E para ganhar dinheiro, os canais têm que ter aí um expressivo alcance de visualizações. As pessoas podem ver, então, os anúncios tanto inseridos no próprio vídeo postado, quanto ao lado, às vezes, dos vídeos, ou enfim, é uma vinculação que apareça a esse canal. E como a gente encaixa essas formas de venda no canal? Então, quando a Natália estava apresentando o passo a passo de como criar uma conta, a gente vê que existem abas de informações que são fornecidas para esses criadores de conteúdo, para eles pensarem em como eles fazem a adaptação do que eles estão disponibilizando, sobre o que teve mais alcance, qual o momento dos vídeos dele, as pessoas se mantêm assistindo por mais tempo, se é no começo, se é no meio, se é no fim. Então, essas informações todas ajudam os YouTubers a pensar em que momentos eles podem inserir os anúncios para que eles cheguem para o maior número de pessoas possível. Então, isso que a gente comentou, ver a duração média da visualização e colocar a publicidade dentro daquele período de tempo. Então, a publicidade, como eu comentei, pode aparecer tanto nos vídeos quanto ao lado, como nesse exemplo que a gente traz aqui, ao lado do vídeo. Sobre o Google Ads e o Google AdSense. Quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa para entender como funcionava aí a questão da receita de anúncios, a gente encontrou essas duas aí que a gente pode dizer ferramentas do Google. Então, o Google Ads, ele é uma ferramenta, um programa em que pode-se criar anúncios que apareçam em páginas de resultado de pesquisa relevantes do Google e nas redes de sites parceiros. Então, quando você faz uma pesquisa sobre qualquer palavra-chave no Google, normalmente aparecem aqueles primeiros sites de indicação relacionados ao que você está buscando. Essas pessoas, elas fazem a contratação do Google Ads para aparecer com relevância e chegar a um número maior de pessoas. Com relação ao Google AdSense, ele exibe anúncios do Google Ads em sites específicos e aí entraria o YouTube. O Google paga aos editores da web pelos anúncios exibidos nos sites deles com base nas impressões ou nos cliques dos usuários dos anúncios, dependendo do tipo contratado aí pelos anunciantes. Então a gente pode pensar no alcance de visualizações. Aí esse anunciante faz o pagamento, ou então quando aquela pessoa que está assistindo o vídeo, seja só um visualizador, seja um seguidor, está assistindo aquele conteúdo, quando ele efetivamente clica na publicidade, aí o YouTuber vai ganhar algum tipo de valor. O dinheiro decorrente dessa receita aí dos anúncios, ele vai para a conta AdSense desse YouTuber e uma vez por mês é possível ter acesso a esse dinheiro passando para uma conta bancária. A análise pelo YouTube para ser aceito nesse tipo de monetização, na modalidade receita de publicidade, depende de um alcance de 4 mil horas de exibição nos últimos 12 meses e 1.000 inscritos para ter direito à análise. Porque o custo aí por visualização ele é com base realmente num número de 1.000 visualizações. Então a gente tem um valor específico por visualizações, por isso que é necessário pelo menos ter esses 1.000 inscritos aí. Análise também do conteúdo, que é o mais importante. Então, o Google AdSense ele também vai analisar a que público o seu canal se direciona. Então, pensar em que tipo de conteúdo você mais compartilha, para poder fazer algum tipo de relação entre os anúncios que vão ser veiculados no seu canal e o conteúdo que você cria. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que está falando bastante sobre atividade física, vão aparecer anúncios relacionados a isso no meu canal, em sua maioria. Além, enfim, de outros tipos de possibilidade que ele entender que vão caber no seu canal. O AdSense, ele vende anúncios para várias marcas. As marcas depositam um dinheiro expressivo, se a gente pensar em publicidade comercial, ainda mais pensando nesses números que a gente trouxe, de quanto o YouTube em si se destaca em número de acessos, quanto o site em si. Então, o AdSense coloca a publicidade comercial dentro da marca nos vídeos, nas formas de vídeo dentro dos canais, em banners, enfim, outros formatos que eu vou comentar um pouco mais na frente. Daí, o YouTuber ele recebe uma quantia referente àquele anúncio. Nesse raciocínio, o cliente ele vai pagar por view. Os anunciantes não pagam a menos que os espectadores se envolvam com o anúncio por pelo menos 30 segundos. Então, a gente também tem que pensar nesse tempo dos anúncios. E quanto mais views, mais dinheiro. E também por clique, dependendo da opção do anunciante.
Atingindo um valor acima de $100, é possível realizar o acesso a esse valor, pagamento via conta bancária ou o PayPal. Aí a gente trouxe alguns slides para poder mostrar em que formatos esses anúncios eles chegam aí no YouTube. Então, a gente tem o mastheads para computadores, utilizado principalmente por grandes empresas, os anúncios veiculados na página inicial do YouTube e se confundem com os vídeos nativos. Ou seja, dificilmente o usuário irá reconhecê-los como publicidade. A forma de cobrança é feita por dias, ou seja, a cada 24 horas de exibição do anúncio, um valor respectivo é cobrado. Um exemplo aqui do que a gente trouxe para vocês na página principal aí desse masthead. A gente também tem esse formato para dispositivos móveis, que é um anúncio semelhante ao outro citado, mas só funciona em dispositivos móveis, ou seja, celulares e tablets. A composição é bem simples: título, esse call to action e uma miniatura do vídeo, que pode ser reproduzida automaticamente por até 20 segundos. A gente também tem um formato de implementação personalizada, disponível para computadores, permite o anunciante criar blocos de anúncios na página inicial do YouTube, que podem ser expandidos com o clique do usuário. E o meio de pagamento dessa visualização desse tipo de exibição é por visualização ou por clique. A gente tem a implementação de layouts, então é muito parecido com a implementação personalizada, só que os anunciantes, ao invés de criarem seus próprios anúncios, eles escolhem alguns layouts pré-prontos. E o objetivo desse tipo de anúncio é simplificar o processo de criação de peças gráficas mesmo. Aí a gente também tem a opção TrueView Video Discovery, que é um dos modelos mais comuns. Esse tipo de anúncio pode ser exibido nesse formato aí de thumbnail e é acompanhado por até 3 linhas de texto. Então, os ads geralmente são veiculados na página de pesquisa do YouTube ou nas páginas de exibição dos vídeos, relacionados e te direcionam para aquele conteúdo. Acho que algumas pessoas, inclusive, já viram. Às vezes, quando você clica num vídeo, aparece essa marquinha amarela te encaminhando, às vezes, para algum outro tipo de conteúdo. A gente também tem a exibição em formato de gráficos padrão. Então, são, como o próprio nome diz, o modelo padrão da web. Eles aceitam vários tipos de formato de imagem, podem ser exibidos em todas as seções do YouTube, exceto na página inicial. A gente também tem o formato em vídeo overlay, se sobrepõe ao vídeo que está sendo exibido. Ele surge em meio ao consumo do conteúdo na parte inferior do vídeo, não atrapalhando a experiência do espectador. O usuário tem a opção tanto de clicá-lo quanto fechá-lo, e esse recurso pode ser cobrado tanto pelo número de visualizações quanto pelo número de cliques. Aí a gente tem os anúncios em vídeo. São exibidos em meio à reprodução do conteúdo produzido por canais da plataforma. E eles funcionam tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, além de aplicativos cadastrados na plataforma do Google Ads, entre, outros formatos. Então, esse acho que é o formato que a gente vê um pouco mais de clareza e todo mundo tem conhecimento acessando o YouTube. Então, a gente explicou um pouco desses 5 formatos de monetização que o YouTube disponibiliza. Então, além do youtuber poder conseguir ganhar algum tipo de contraprestação com essa monetização, a gente também tem os formatos que foram se desenvolvendo aí com o uso da plataforma, que não tem necessariamente essa relação direta com o YouTube. Então, a gente tem a figura aí dos patrocínios empresariais com os youtubers. Então, as empresas, elas gostam de atrair os olhos para suas marcas, produtos e serviços, e assim elas acabam patrocinando os influenciadores digitais para inserir em seus vídeos, né, do conteúdo que eles criam para o YouTube, os seus produtos, às vezes mediante pagamento, às vezes mediante envio de produto, às vezes disponibilizando para que aquele serviço seja utilizado pelo YouTuber. Então, o obstáculo ao patrocínio do YouTube é o seguinte: as empresas elas só querem trabalhar com influenciadores que têm muitos seguidores de canais, portanto, grandes, né? E os novatos provavelmente não se qualificam aí para essa figura dos patrocínios, até que eles tenham, a gente encontrou uma média de atratividade de 10 mil, seguidores ou algo semelhante. Então, dentro dessa figura aí, pensando no patrocínio das empresas, nós temos as práticas que já foram se tornando recorrentes nos vídeos quando a gente vai acessar o conteúdo compartilhado por eles no YouTube. Então, a gente tem algumas práticas que a gente traz aqui. A gente tem a figura do unboxing,
do review de produtos e do product placement. Quando a gente fala em unboxing, não sei também para quem, enfim, já tem aí alguma regularidade acessando e vendo os vídeos do YouTube relacionados aos YouTubers, o unboxing, ele é o momento em que esse YouTuber, ele recebe algum tipo, por exemplo, de produto de uma marca, embalado ainda, e ele vai fazendo toda uma, enfim, criando toda uma expectativa para mostrar que produto é aquele que foi encaminhado. Então ele descreve com muitos detalhes a embalagem, de quem chegou, qual que é a finalidade daquilo, e vai dando dicas e criando uma expectativa até finalmente mostrar o produto. E a gente passa para o review. Aí, nesse momento, ele começa a fazer uma resenha desse produto. E o review, a gente também pode pensar aí em serviços, né? Eles fazem a utilização desse produto, desse serviço, e começam a mostrar os pontos positivos e os pontos negativos. E eles, principalmente, claro, quando eles recebem das marcas, eles vão mostrando os pontos positivos daquele produto ou do serviço. E é muito comum a gente encontrar vídeos com uma extensão, enfim, razoável, para desenvolvimento desse tipo de publicidade comercial. Então, a gente encontra vídeos aí de 13, 15 minutos ou mais para se referir realmente à prática do unboxing e do review. Enfim, esses tipos de prática, eles ficam um pouco mais à vista, né? Eles ficam um pouco mais expostos, porque você vê o desenrolar e o YouTuber comentando sobre aquilo que ele está divulgando de uma forma mais direta. Outra forma que a gente também percebe é através do product placement, que é um pouco mais velado. Então é isso, enquanto o YouTuber está falando, ele vai se referir a algum produto ou alguma marca de uma maneira mais indireta, porque consta essa marca, por exemplo, no fundo de quando ele está falando, né, nesse cenário, ou então ele vai beber alguma coisa numa caneca que tem referência a alguma marca. Então ele cria essa relação entre o visualizador do conteúdo e a marca que ele está querendo divulgar de uma maneira um pouco mais velada, né? Então, passando aí, a gente tem então os critérios de monetização, que o próprio YouTube disponibiliza, a questão dos patrocínios empresariais, que é outra forma de ganhar dinheiro, e a gente tem uma outra forma que é através de doações de fãs. Então, vários espectadores doam fundos para os seus canais de vídeos favoritos, o que também não é fácil, porque os telespectadores, eles não gostam de participar com seu dinheiro, a menos que sejam extremamente, enfim, aficionados aí por quem está criando conteúdo. Então, é possível, mas você tem que ter um público muito engajado e assim conseguir, por exemplo, através de uma campanha, para conseguir fazer uma coisa específica, pedir a contribuição aí dos fãs. Então, uma vez que a gente explicou um pouco aí como criar o canal, quais são as formas de contraprestação e um pouco do contexto em que os YouTubers quanto influenciadores digitais estão inseridos, a gente também pensou em buscar se já tem alguém interessado em regulamentar, ou enfim, ou trazer esse tema em formato de projeto de lei para alguma outra finalidade. Então, a gente achou aqui foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto, o PL 10.938 de 2018, que regulamenta a profissão de youtuber no Brasil. Então, essa é a pretensão do PL, regulamentar realmente a profissão. Especificamente, nesses termos do PL, de youtuber, tá? Então, o projeto classifica o criador de conteúdo como obreiro que cria vídeos e os divulga na plataforma social do YouTube, com amplo alcance de seguidores e afins. No projeto, os produtores de conteúdo de outras plataformas, eles não foram incluídos, né? Eles são excluídos aí desse PL, então, como eu comentei, vai versar só sobre youtubers. E o texto também explica que não é apenas a regulamentação do trabalho, mas também é necessário para criar regras para os estilos de conteúdo que são aí publicados e compartilhados. Então, isso deixa aí talvez um espaço para que outras legislações nesse sentido sejam propostas, limitando a forma de expressar posicionamentos nos conteúdos que são compartilhados. A justificativa do projeto é que a profissão de youtuber é muito presente, entretanto, na maioria das vezes, é um trabalho realizado de forma autônoma, ou uma profissão exposta a contratos, enfim, sem proteções legais previstas. O que, na verdade, significa aí para os youtubers? Bom, a proposta de lei pretende basicamente proteger aí os youtubers dos riscos atrelados às atribuições da profissão. Então, o que a gente pode destacar também desse PL? No artigo 4º, nenhum youtuber profissional será obrigado a interpretar ou participar de trabalho que ponha em risco sua integridade física ou moral. Isso a gente pode pensar aí que tem como pano de fundo tanto os desafios
que são temas recorrentes nos canais, aos quais os YouTubers eles se propõem a fazer alguma coisa, às vezes que coloque em risco aí a sua integridade física, para alcançar, por exemplo, um número maior de seguidores, ou para poder manter os inscritos aí no seu canal ativos e comentando. E também com relação à integridade moral, a gente também pode pensar na exposição que essas figuras da internet têm, porque elas sempre estão compartilhando opinião ou se vinculando a alguma coisa, né? Aí, enfim, a gente conseguiria entender que vai desse empregador elaborar e implementar medidas de prevenção a acidentes e doenças do trabalho, de acordo com o artigo 13. Há também termos sobre formas de contratação dos profissionais, que poderiam ser admitidos por prazos determinados ou indeterminados, sem precisar garantir exclusividade de vínculo profissional com os empregadores que se dispusessem a fazer essa contratação aí deles. Sobre jornada de trabalho, a proposta indica que os YouTubers não podem ter uma jornada maior do que 6 horas diárias e 30 semanais, contando com gravação, bem como o tempo necessário de preparação. Discutindo um pouco isso dentro do grupo, a gente pensou aí como seria essa jornada efetivamente factível, combinando com a realidade de YouTubers. Principalmente porque os YouTubers, eles têm o tempo de pensar como aquele conteúdo, por exemplo, se for um conteúdo próprio, do que ele vai versar, como ele vai ser criado, fazer a edição desse conteúdo, publicá-lo na plataforma, fazer a divulgação desse conteúdo que está publicado, seja por meio de, por exemplo, relacionamento com outros canais do YouTube, seja linkando com plataformas, com redes sociais, seja, por exemplo, fazendo participação em TV. Então, as atividades dos YouTubers, elas englobam, enfim, todas essas decorrências para continuar para que eles continuem nativos, vamos assim dizer, né? Para eles continuem alcançando mais pessoas assistindo o canal e se interessando pelo que eles estão criando. Então, a gente fica pensando aí com relação a essas 6 horas. Principalmente porque acessando esses canais, por exemplo, o que a gente indicou na lista de maiores canais do Brasil, a frequência que eles fazem a postagem por semana é muito alta. A gente tem conteúdos, às vezes, compartilhados diariamente. Então, ficamos pensando aí como é que seria, de fato, essa jornada do YouTube. As horas extras, segundo o PL, deveriam ser pagas com acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal, e para aqueles que prestarem serviço em condições perigosas e insalubres terão direito a receber adicional. Não há informações para fins de aposentadoria, e também no PL seria assegurado um horário mínimo de 45 minutos para refeição e descanso. Antes da votação, a proposta precisa passar pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então é isso, né? Dando uma olhadinha nesse PL, enfim, fazendo essa pesquisa, a gente, inclusive, fez essa apresentação já numa reunião do núcleo no dia 11 de maio. E a gente, inclusive, acabou pensando em algumas discussões que seriam decorrentes aí dessa relação desses YouTubers, seja com autônomos, seja a relação deles com a plataforma, seja com quem quiser fazer realmente esse contato de trabalho. E a gente ficou pensando sobre o que caracterizaria aí esse vínculo. Por isso que a gente trouxe esse slide. Bom, saindo um pouco dessa questão do projeto de lei, a gente também queria pensar se já houve algum tipo de, enfim, reunião desses YouTubers em algum sentido para poder reivindicar e talvez melhorias na plataforma e através disso entender também quais seriam as demandas desses criadores de conteúdo. Porque é isso, né? A seção dos termos de serviço e a seção das informações que o YouTube disponibiliza, parece que é tudo muito transparente, tudo muito claro, se eu quiser ser uma YouTuber nesse momento. Então, como é que eu faço para poder ganhar dinheiro? Como é que eu faço para poder entender como a plataforma se posiciona com relação ao conteúdo criado? Isso tudo parece muito simples. Porém, a gente percebeu que nem tanto assim. Então, a gente viu umas organizações aí do que a gente poderia entender como sindicatos. Em 2016, a criação do Internet Creators Guild, dos Estados Unidos, que encerrou as suas atividades em 2019, pelo que eu dei uma pesquisada, principalmente em decorrência aí porque enfim, essa organização cobrava um valor para manutenção de uma inscrição, e ela se propunha principalmente a militar aí pelos canais menores, né? Pelos canais de quem estava começando, ou pelos canais que realmente se propunham a ficar para um número mais restrito de inscritos. E acabou se encerrando aí em 2019. Em 2018, a gente tem o YouTubers Union, um surgimento na Alemanha, com algumas demandas que eu vou mostrar um pouquinho na frente. E eles, enfim, acabam criando aí se unindo através de uma ligação chamada Fairtube em 2019 com a Ig Metal, que também é um sindicato bem conhecido na Europa. Então, quais que são algumas das reivindicações do YouTubers Union?
Se a gente acessar a página deles, logo na página, na home, na página principal, eles colocam os objetivos de por que eles se propõem a se organizar dessa forma, numa union, e quais seriam as demandas deles. Então, o que eles trouxeram? E através disso a gente conseguiu entender alguns dos problemas também para os criadores de conteúdo. Então, eles estão reivindicando monetização para canais menores. Então, é isso, a gente deixou bem claro aqui que a gente pensar em monetização são para esses canais que já estão alcançando uma expressividade na comunidade. Então, eles também querem que esses critérios alcancem quem está começando ou os canais menores. Direito dos usuários de não se retratarem apenas por formulários e de não terem apenas respostas automáticas. Então, através dessa demanda, o que a gente entende? Na verdade, quando tira algum tipo de conteúdo, quando suspende uma conta, quando rescinde, sempre a comunicação é feita por formulário. Com respostas automáticas que fica um pouco mais difícil, às vezes, de tentar entrar em contato com a plataforma para explicar, às vezes, o que aconteceu, ou que algum tipo de apreciação de informação foi feita errada. Então, essa é outra demanda. Então, comunicação mais transparente entre departamentos de análise de conteúdo e criadores. Então, como eu comentei, é possível que o próprio YouTube faça uma análise dos conteúdos que estão sendo postados e, a partir disso, entender se ele pode, por exemplo, suspender um canal ou tirar algum conteúdo que está sendo veiculado. Então, eles criam uma comunicação mais transparente para entender o que o departamento de análise verifica, como funciona isso. Também eles estão postulando aí que o YouTube pare de usar canais desmonetizados como isca para anúncios de vídeos monetizados. Então é isso, a gente tem canais que são monetizados e canais que não são monetizados, e é pelo que a gente entendeu por essa demanda. Que existe divulgação de anúncios mesmo nos canais não monetizados. Que os donos de canais acabam não recebendo nada por isso. E por que o YouTube faz isso? Porque ele fala, olha, senhor anunciante, se no canal aqui pequeno, sem muitos seguidores, você já conseguiu algum tipo de alcance, imagine num canal monetizado que vai ter, enfim, muito mais seguidores. Então, a utilização deles aí dos menores como isca. Eles também estão postulando o fim da desmonetização, mas em qual sentido? Se um vídeo está de acordo com as regras, o criador de conteúdo deve receber pelo anúncio nele inserido, sendo esse pagamento feito de maneira mais equânime. Então, o que eles, na verdade, fazendo nossa pesquisa, a gente entendeu também que às vezes acontece de um vídeo estar absolutamente de acordo com as diretrizes da plataforma, o canal também, um anúncio lá é veiculado e por algum motivo o YouTube acaba não fazendo um pagamento da veiculação desse anúncio nesse canal. Então eles queriam entender direito por que essa desmonetização está acontecendo com eles. Também estão buscando aí que a plataforma pare de eleger criadores preferidos. Por meio das demandas, a gente entende que existe de fato uma diferenciação entre os maiores canais e quem está começando e os canais menores. E mesmo entre os maiores canais, o YouTube acaba privilegiando, às vezes, na retirada de um conteúdo ou na manutenção de outro, ou, enfim, em como ele está organizando o que está sendo postado, essa diferença entre os canais, às vezes, que tratam sobre o mesmo tema. Então, eles criam mais transparência e esse tratamento mais equânime aí. Também buscam que o YouTube espalhe o dinheiro do anúncio entre todos os YouTubers com base na retenção de público e não nos anúncios próximos ao conteúdo. Então, assim, pelo que a gente entendeu, baseado em todos os formatos de anúncio que a gente indicou aqui na nossa pesquisa, alguns deles vão só para a plataforma e outros vão realmente para os criadores de conteúdo. Então, espalhar talvez um pouco mais desse valor que o YouTube apenas receberia também entre os criadores de conteúdo. Porque se a gente parar para pensar, às vezes eu vou entrar num canal específico, quero assistir um vídeo de um YouTuber. Eu entro já na página principal do YouTube e vou fazendo todo o caminho até chegar no vídeo daquele YouTuber. E às vezes ele só vai receber pelo anúncio, por exemplo, se a gente considerar a visualização, Meu tempo de visualização de um anúncio, quando eu chegar no canal dele. Sendo que se ele já tivesse recebendo algum tipo de valor por todo esse caminho que eu faço até chegar no canal para assistir o vídeo que eu quero, talvez a distribuição de lucros assim fizesse mais sentido. Porque, afinal de contas, ele que deu origem aí ao meu interesse em acessar a plataforma. E eles também pedem esclarecimento das regras envolvendo anúncios e pagamentos. Então é isso, às vezes, assim, inclusive pra gente que estava só pesquisando aqui, a gente que nem tem a pretensão de ser youtuber, já ficou um pouco complicado tentar levantar as informações relacionadas a formato de anúncio, a pagamento, as diretrizes. Para um criador de conteúdo isso também é complicado. Então é outra demanda.
O que a gente achou interessante fazendo também a pesquisa sobre, enfim, essas unions. Pelo que a gente entendeu, as pessoas que integram aí os sindicatos, eles não se entendem como realmente aí, com uma relação com o próprio YouTube. Então, eu encontrei alguns especialistas falando que não deveria ter, na verdade, surgido no formato de uma union, no formato aí talvez de um sindicato, mas aí, enfim, a discussão fica aberta. Com relação a aquela ligação, né, eu vou até voltar no slide anterior, entre o YouTubers Union e a Ig Metal, foi uma demanda, na verdade, que a YouTubers Union estava tendo, porque ela queria mais transparência do YouTube. Então, através do Fairtube, eles montaram uma carta com várias reivindicações, pedindo transparência, enfim, de informações, principalmente pensando aí nos problemas que eles têm com desmonetização dos vídeos, né, dos conteúdos anunciados nos vídeos, mandaram essa carta para o YouTube e pediram que o YouTube se posicionasse. Então, o que eu consegui acompanhar enfim, a partir da reivindicação deles, foi que o YouTube mandou uma resposta um pouco mais genérica, informando tudo o que eles já faziam aí pelos criadores de conteúdo, mas também não reconhecendo aí nenhum tipo de vinculação da plataforma com os criadores de conteúdo. Então, aqui, só para, enfim, finalizar a minha parte, já começando um pouco do que a gente vai tratar na parte 3 da nossa apresentação, eu trouxe um pouco aqui algumas informações sobre o YouTube Kids, que é uma plataforma, na verdade, do YouTube, mais voltada aí para crianças. Ele foi criado em 2016, ele é voltado para crianças de 2 a 8 anos, com interface colorida e simples, tem uma maior possibilidade de controle do conteúdo analisado pelos responsáveis. Então, se você, por exemplo, baixar o aplicativo do YouTube Kids no seu celular, vão aparecer diversas informações sobre quem está utilizando a plataforma, sobre se os responsáveis querem limitar o tempo, o número de canais, o conteúdo que as crianças estão assistindo. E também tem a questão da publicidade que não é clicável e não encaminha os usuários para sites ou aplicativos. Então, acho que uma coisa que seria interessante perceber do YouTube Kids. De fato, essa questão da publicidade é bem sensível, ele não é clicável, não vincula. Só que, por exemplo, conteúdos que estão disponibilizados na plataforma regular aí do YouTube, né, no YouTube que a gente acessa mesmo. Quando esse canal às vezes, se destina a um público infantil, ele pode ser compartilhado no YouTube Kids. E às vezes aqueles formatos que a gente falou que acontece de review, de unboxing, também acabam entrando como um conteúdo disponível no YouTube Kids. Então, mesmo com todas essas ferramentas que essa plataforma tentou disponibilizar para evitar esse alcance da publicidade chegando em crianças, ainda assim é possível que, sei lá, o seu filho ou sua filha assistindo o conteúdo do YouTube Kids, eles acessem algum tipo de publicidade no conteúdo do vídeo em si. Não, né, aparecendo o anúncio, lateral, embaixo, algum tipo de descrição, mas do conteúdo do vídeo em si. Então, isso era, enfim, tudo o que eu tinha para poder falar da minha parte. Espero que tenham gostado. Como eu comentei, qualquer sugestão de alteração ou então dúvidas, pedir para encaminhar para o núcleo através do e-mail. Me coloco também à disposição aí para quaisquer esclarecimentos necessários e a gente vai continuar então depois com a parte 3 da nossa apresentação, falando especificamente sobre YouTubers mirins. Muito obrigada.